Olá pessoal, hoje estaremos apresentando a prática órbita dos planetas interiores. Vamos começar com uma breve introdução do tema. Então Copérnico, ele determinou as distâncias dentro do sistema solar em termos da distância Terra e Sol, ou seja, em unidades astronômicas. Lembrando que uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Aqui está uma foto dele e aqui do lado é como ele desenhou o sistema solar no seu livro, que ele publicou em 1543. Então, o que são planetas inferiores? São planetas mais próximos do Sol do que a Terra, no caso, Mercúrio e Vênus. Esses planetas, então, têm órbitas menores do que a órbita da Terra, estão sempre muito próximos do Sol, só são visíveis ao anoitecer, logo após o pôr do sol, ou ao amanhecer, logo antes do sol nascer. Outra coisa que precisamos entender para essa prática é o conceito de elongação, que é a distância angular do planeta ao Sol quando visto da Terra. Aqui na imagem a gente vê um exemplo de um observador medindo a elongação de Mercúrio e Vênus em relação ao Sol que está no horizonte. Então, quais são as possíveis configurações de um planeta inferior? Conjunção inferior. O planeta está na mesma direção do Sol, ou seja, a elongação é zero, e entre a Terra e o Sol, que pode ser observado na imagem ao lado. Conjunção superior. O planeta está na mesma direção do Sol e mais longe da Terra do que do Sol, como também pode ser visto na imagem. Máxima elongação ocidental. O planeta está a oeste do Sol, nascendo e se pondo antes do Sol. É visível antes do Sol nascer no lado leste. E também a máxima elongação oriental. O planeta está a leste do Sol, nascendo e se pondo depois do Sol. E como nós podemos calcular a distância dos planetas inferiores, então, em relação ao sistema Sol-Terra? Quando o planeta inferior está na máxima elongação, EM, a linha que une a Terra ao planeta tangencia a órbita do planeta, de maneira que o ângulo com o vértice no planeta será 90 graus. Com isso, então, teremos um triângulo retângulo e podemos aplicar equações e relações trigonométricas. A distância d do planeta ao Sol, então, será seno de EM, que vai ser igual à distância do planeta em relação ao Sol sobre a distância da Terra em relação ao Sol. E com isso, a distância do planeta em relação ao Sol, então, vai ser igual ao seno da elongação máxima vezes uma unidade astronômica. Então, para criar esse modelo, primeiramente nós começamos colando várias folhas sulfite A4, já que não tínhamos A3, e as cartolinas que encontramos eram pequenas demais. Em seguida, vamos precisar de barbante, estilete, lápis, tesoura, um compasso, um esquadro, cola branca, uma régua e uma tábua de corte. Também estarei utilizando o desenho dos planetas que estamos trabalhando, assim como também o desenho de um Sol. O barbante será utilizado como um compasso para conseguir fazer os círculos grandes, já que nosso compasso é pequeno. Para fazer o círculo utilizando o barbante, faremos um nó regulável, como é mostrado no vídeo. Com o nó formado, colocamos ele no centro do alfinete pregado no Sol e com a ajuda de um lápis fazemos um círculo como se fosse um compasso comum. Fazemos isso para todas as outras órbitas, tanto de Mercúrio como de Vênus. Depois, com a ajuda de um esquadro, encontraremos o ângulo de máxima elongação de Mercúrio e depois, com a ajuda de uma régua e do esquadro, encontraremos o ângulo de máxima elongação de Vênus, como é mostrado no vídeo.
Depois de termos feito esse sisteminha, o resultado é esse. Usando então um transferidor para medirmos os ângulos de elongação máxima, obtemos 26 graus para Mercúrio e 48 graus para Vênus. Então, o triângulo retângulo resultante para Mercúrio nos dará algo como mostra a figura. Acaba que a distância de Mercúrio em relação ao Sol é dada por seno de 26 graus vezes uma unidade astronômica, que é igual a 0,438 unidades astronômicas, que é bem próximo do valor tabelado, de 0,39 unidades astronômicas. Já para Vênus, a distância entre Vênus e o Sol é dada pela equação abaixo, onde basicamente temos que a distância é igual a seno de 48 graus vezes uma unidade astronômica. Logo, a distância de Vênus ao Sol é igual a 0,743 unidades astronômicas, que é bem próximo do valor tabelado. Vamos agora responder algumas perguntas. Primeira pergunta: utilizando seu desenho, determine a distância entre Mercúrio e a Terra na elongação máxima em unidades astronômicas. Como já obtemos a fórmula para encontrar a distância entre Mercúrio e o Sol, a distância entre Mercúrio e Terra basicamente é cosseno do ângulo de elongação de Mercúrio, ou seja, cosseno de 26 vezes uma unidade astronômica, que é igual a 0,898 unidades astronômicas. Qual é a distância entre Vênus e a Terra na elongação máxima? Mesma coisa. Aqui nós vamos modificar a equação e utilizar o cosseno de 48 graus vezes uma unidade astronômica. Com isso, a distância entre a Terra e Vênus é de 0,669 unidades astronômicas. Chamamos de conjunção inferior a configuração na qual Sol, planeta interior e Terra estão alinhados, nessa ordem. Qual é a distância entre Mercúrio e a Terra nessa configuração? Então aqui embaixo nós temos um diagrama de como seria essa conjunção inferior. Basicamente é uma conta de menos. A gente sabe a distância entre a Terra e o Sol, é a distância entre Mercúrio e o Sol. Logo, a distância entre Mercúrio e Terra é dada por uma unidade astronômica menos 0,438. Logo, a distância de Terra até Mercúrio é de 0,562 unidades astronômicas. Chamamos de conjunção superior a configuração na qual planeta interior, Sol e Terra estão alinhados nessa ordem. Qual é a distância entre Mercúrio e Terra nessa configuração? Então aqui é a mesma coisa, é uma conta de mais. Sabemos a distância entre Mercúrio e Sol e distância entre Sol e Terra. Logo, a distância entre Mercúrio e Terra nessa configuração é a soma das duas distâncias. Logo, a distância entre Terra e Mercúrio é de 1,438 unidades astronômicas. Qual é a distância entre Vênus e a Terra na conjunção inferior? Aqui a gente só repete o cálculo, substituindo os valores que obtemos para Vênus. E é a mesma coisa aqui, em que pergunta qual é a distância entre Vênus e Terra na conjunção superior. Apenas substituímos os valores que encontramos para Vênus. Outra pergunta: que fatores devem influenciar o brilho aparente de Vênus quando visto da Terra? Em que posição você espera que Vênus esteja mais brilhante no céu? Comente. Então, os fatores que influenciam o brilho de Vênus é basicamente a distância entre Vênus e a Terra. Quando Vênus está mais próximo da Terra, ele parece mais brilhante. Fase de Vênus, porque assim como a Lua, Vênus também tem fases, né? Cheia, minguante, crescente, que dependem da posição em relação ao Sol. Outra coisa que influencia muito o brilho dele é o albedo dele. Por ter uma atmosfera de nuvens de ácido sulfúrico, ele reflete cerca de 75% da luz total que chega do Sol. Outro fator que influencia o brilho de Vênus é a angulação e a altitude no céu. O brilho aparente depende do ângulo em que Vênus está em relação ao horizonte da Terra. Temos então que Vênus aparece mais brilhante no céu pouco antes do amanhecer ou logo depois do Sol se pôr, quando está próximo da máxima elongação leste ou oeste. Nessa posição, Vênus está recebendo luz suficiente do Sol e ainda assim afastado a uma boa distância, o que torna-o mais visível. Última pergunta: faça um desenho mostrando o aspecto de Vênus ao telescópio quando o ângulo entre esse planeta e o Sol, visto da Terra, é de 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus e 47 graus. Então, basicamente, o que vamos perceber é, primeiro, uma diminuição no tamanho
tamanho aparente de Vênus, já que ele está se afastando mais da Terra. E vemos também as fases de Vênus, com Vênus aumentando a porção iluminada pelo Sol quando chega na máxima elongação, que é quando ele está num ângulo de 47 graus. Nessa imagem podemos observar as fases reais de Vênus, vistas de um telescópio. Podemos então ver seu brilho, a diminuição do tamanho aparente de Vênus e as fases comentadas. Muito obrigado pela atenção.